Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carla e vim aqui apresentar para vocês a minha pesquisa de iniciação científica, PIBIC CNPq UniOeste. Eu sou do campus de Marechal Cândido Rondon, do curso de História, e a minha orientadora foi a professora Carla Luciana Silva. O tema da minha pesquisa é a cobertura de imprensa sobre o fim do comunismo em olhar atual. A gente teve como perspectiva de análise revistas Veja dos anos de 1989 a 1991, porque correspondem aos anos finais da queda da União Soviética. O tema dessa pesquisa foi com a intenção de compreender o comunismo como um agente histórico e influenciador de lutas sociais e economia no mundo. A presente pesquisa também teve como meta auxiliar a sociedade e a sociedade acadêmica a compreender a importância desse modelo econômico, como ele se dissolveu e os impactos que ele causa e as discussões que ele vem causando e gerando até hoje. Os objetivos é realmente compreender como o jornalismo afeta e influencia os seus leitores e a sociedade quando ele trabalha principalmente modelos políticos. Também temos o objetivo de compreender como a revista não trabalha o comunismo e não como um modelo político, mas sim como um inimigo. A gente também vai compreender os motivos pelos quais levaram a União Soviética a cair, causando a morte do socialismo, como a revista nos traz de diversas vezes e diversas maneiras. A gente realizou uma pesquisa com algumas obras que trabalham sobre esse tema, com autores que trabalham como o jornalismo afeta e influencia a população quando ele nos traz assuntos de política. Além de uma análise documental das fontes históricas, essas fontes estão arquivadas no CPDAO do nosso campus. Uma autora que a gente vai trabalhar muito durante essa pesquisa é a Betânia Mariani, e ela realmente trabalha com essa ideia de como o jornal imagina que são os comunistas e como ele retrata e repassa isso aos seus leitores. O livro em questão que a gente leu é O PCB e a Imprensa, O Comunista no Imaginário dos Jornais, 1922 a 1989, e ela realmente trabalha isso, a relação que os comunistas têm com os jornais, com os jornalistas, como eles se citam e trabalham esse modelo econômico, como dentro de uma eleição, os jornais são o principal meio de influência para a população, que geralmente trabalha com as suas influências quando publica sobre esses modelos políticos. E ela também se questiona o motivo pelo qual, quando a imprensa e a mídia retrata o comunismo, ela sempre o coloca como um lugar do mal, o inimigo, alguma coisa ruim. Eu trouxe aqui algumas citações que a Betânia faz em livros que nos chamam bastante atenção e vão nos ajudar a compreender um pouquinho algumas publicações que a Veja faz. Até que ponto o discurso jornalístico pode ser considerado um elemento na construção dessa imagem do comunista como inimigo? A produção de sentidos na notícia dos fatos se realiza a partir de um jogo de influências em que impressões dos próprios jornalistas, dos leitores e da linha predominante do jornal. A gente sabe que a Veja é uma revista que por muito tempo foi da elite brasileira, então os seus leitores eram, em sua grande maioria, a elite. Ela sempre foi uma revista que deixou muito claro os seus ideais neoliberais e capitalistas. Então, ela realmente trabalha muito com essa ideia de influências. Ela sabe da influência que ela tem sobre a população e ela utiliza disso. Eu trouxe aqui um exemplo de como a revista utiliza essa influência quando ela traz o comunismo como algo negativo. Aqui eu trouxe para a gente poder analisar um pouquinho um evento em específico, que é o problema que a parte da Alemanha que o comunismo se encontrava, que a Alemanha Oriental, como a gente conhece, era parte da União Soviética, como esse problema é justificado pelos fatos deles serem comunistas. O fato deles serem comunistas é trazido realmente como um problema, uma justificativa para tudo de ruim que a usina trouxe para a cidade ou para a localidade. Aqui embaixo a gente consegue reparar. O comunismo deixa de herança uma catástrofe ambiental, a água, a terra e o ar envenenados pela poluição. Isso é justificado pelo fato de serem comunistas. Isso não é atrelado pela revista em nenhum momento como outra justificativa. Essa é a justificativa que eles trazem. Esse é o embasamento que eles têm. Eles não justificam o motivo, eles não justificam o porquê. A única coisa que eles trazem é que isso é uma catástrofe feita pelo desleixo comunista. É assim que eles retratam. Outro autor que a gente também consegue trabalhar bastante na nossa pesquisa é o Newton Hernandes, e o livro é A Revista Veja e o Discurso do Emprego na Globalização, uma análise semiótica. Nesse livro, o Newton traz como a revista é organizada,
como as imagens são trazidas estrategicamente, a linguagem que ela é utilizada de um jeito muito estratégico, tudo é pensado e o Newton traz pra gente esse universo. Ele conversa com pessoas que trabalham ou já trabalharam dentro da revista pra gente compreender um pouquinho o papel dela e como ela consegue ser tão influente na sociedade e nos seus leitores. Ele também destaca que os seus valores neoliberais e capitalistas, eles são muito presentes nos anos de 1980 e 1990, quando o foco da revista era realmente trabalhar política. Era esse o foco, era esse o conteúdo pelos quais eles frisavam na revista. Era o que eles davam maior destaque quando eles escolhiam o que eles iam publicar ou não. Em suas importantes matérias, eles colocam uma estratégia deles é realmente colocar uma foto para justificar e para afirmar o que já foi dito verbalmente. Aqui eu trouxe uma imagem que eu acho que retrata bastante isso, que é quando a revista traz uma família que diz: para reforçar o orçamento, Beuzevukov faz bico como taxista sem saudade do passado comunista. É uma foto da família que diz que não tem saudade alguma do passado comunista, mas acima da imagem deles a gente vê o símbolo do comunismo. Então realmente, a gente não tem saudade, mas a nossa parede ainda tem o símbolo do comunismo e é isso que a revista passa. Ele também esclarece como a revista apresenta fatos que faz passar por um saber muito abrangente. Por muitas vezes, quando eles trazem agentes históricos na revista, eles debocham, eles ironizam, eles sempre vão para esse lado. Eles nunca falam de um jeito sério ou alguma coisa referente a isso. Eles se acham os donos do saber maior, eles deixam a sua opinião muito explícita. Vários jornalistas deixam a sua opinião muito explícita quando eles escrevem algo referente ao comunismo, referente aos agentes históricos, aos causadores, aos motivos políticos, às situações das famílias. Eles colocam muito de si no que eles escrevem. Isso a gente pode perceber bastante a influência que a revista tem. Como a revista se refere, então, ao socialismo, eu trouxe alguns trechinhos que me chamam bastante atenção, porque eles são bem contraditórios em alguns momentos. O primeiro deles é: a União Soviética é declarada cancelada da história, e aí, em outro momento, eles falam que ela é uma entidade majestosa e temida, tenebrosa às vezes, mas em todo caso respeitável. E aí, em outro momento, eles falam: a dissolução é citada quase de uma forma cômica e moldada, comparada à queda do Império Romano e a passagem de um cometa, como o autor cita, bem visível no céu, brilhante e na inteireza de sua cabeleira, núcleo e cauda. A gente pode reparar sua contradição quando eles dizem que ela é cancelada da história, mas que ela é majestosa e respeitável, e ela é comparada à queda do Império Romano, que a gente sabe do impacto que isso teve para a história. Então não tem como ela ter sido cancelada da história e comparada ao Império Romano. São coisas que se contradizem e não fazem muito sentido quando a gente lê e analisa tudo isso. Novamente, os problemas relatados pela Veja é a poluição ambiental, que eles justificam unicamente por serem comunistas que estavam cuidando desse lado da Alemanha. E aí, de novo, outro trechinho. Livre do chicote do planejamento comunista, mas ainda sem vislumbrar os atrativos do mercado capitalista. E aí, aqui uma imagem que a gente pode reparar claramente que essas sombras ao fundo foram colocadas estrategicamente. E isso aqui é unicamente o que a Veja defende e vende: a vitória do capitalismo. É isso que a Veja vende em todo momento, que o capitalismo novamente venceu e, apesar de tudo, é um mercado muito atrativo. As conclusões que a gente pode observar aqui. Então, a gente consegue ter finalmente uma dimensão do que foi a União Soviética, do seu impacto no mundo, de como o seu modelo econômico foi importante e que foi realmente muito importante enquanto uma luta de classes. A gente consegue observar os impactos gerados na sociedade, as tensões que ocorriam, além de estabelecer um diálogo do comunismo com a atual economia e com a economia do Brasil naquele período. O papel da Veja, naquele momento, era realmente vender a ideia do capitalismo como algo melhor que ele havia vencido, trazendo para os brasileiros que estavam lendo e chegando aquilo nas suas casas, como o capitalismo realmente era algo melhor, como eles estavam sendo influenciados por títulos atrativos. A gente leu aqui em alguns trechos bem cômicos, bem fantasiosos. Era desse modo que a revista tratava. Então, quando isso chegava aos brasileiros, era desse modo que eles imaginavam que realmente estava sendo, porque era a única visão que eles tinham daquilo e era a única maneira como a revista retratava aquilo. Agradeço especialmente a CNPq e a UniOeste e a minha orientadora, que me proporcionaram desenvolver essa pesquisa e me deram a oportunidade de compreender um pouquinho mais desse mundo e desse modelo econômico.